A paz do Senhor. Cremação. O que é cremação? Para quem não sabe, cremação é queimar o corpo de uma pessoa em alta temperatura, onde em pouco tempo seu corpo todo vira cinzas, vira pó. A cremação é pecado? O cristão pode cremar seu ente querido? O cristão que deseja que seu corpo seja cremado quando morrer, está pecando em desejar isso? A verdade é que na Bíblia Sagrada você não vai encontrar nenhuma passagem proibindo a cremação e muito menos aprovando a cremação, e também nenhuma passagem onde Deus diz para os corpos dos mortos serem cremados. Na Bíblia temos 2 episódios sobre pessoas que foram queimadas, foram cremadas após sua morte. A cremação feita sobre Acã e sobre a sua família não foi algo amistoso e muito menos honroso, mas um juízo de Deus sobre Acã e sua família, pois Acã procedeu mal em Israel. Josué capítulo 7, versículo 25. Em 1 Samuel capítulo 31, versículo 12, vemos o corpo de Saul e os corpos de seus filhos sendo queimados após morrerem. Alguns dizem que a cremação de Saul e de seus filhos foi para honrar eles. Outros acreditam que foi para evitar que seus inimigos pegassem seus corpos e fizessem coisas banais com eles. Perceba que os ossos de Saul e de seus filhos foram impedidos de virarem pó. 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Na lei de Moisés, pessoas eram queimadas por castigo. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Levítico capítulo 20, versículo 14. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, será queimada. Levítico capítulo 21, versículo 9. A cremação vai impedir a pessoa de ser ressuscitada, dizem alguns. Se a cremação vai impedir a pessoa de ser ressuscitada, então como que fica as pessoas que morreram queimadas por acidente ou que foram mortas pelo fogo propositalmente? Muitos usam Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, para dizer que a cremação é pecado. Só que esta passagem não está falando a respeito de cremação. Esse texto fala sobre sacrificar os filhos no fogo em oferenda ao deus Moloque. Os que acreditam que a cremação é pecado, usam também a passagem de 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, que fala a respeito de um morto que foi jogado em uma cova, e quando esse corpo tocou nos ossos do profeta Eliseu, ele voltou à vida. Por isso é pecado a cremação, pois alguém pode voltar à vida simplesmente se tocar em alguma parte de um servo de Deus que já partiu. Pelo fato de nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17, é pecado a cremação, dizem alguns. Povos antigos cremavam os mortos para evitar a proliferação de doenças e para espantar espíritos maus. Outros queimavam seus mortos para honrá-los, principalmente os heróis de guerra. Deus terá dificuldade em ressuscitar alguém por causa de seu corpo não existir mais? Pelo corpo estar em cinzas, estar todo em pó? Entenda que os crentes que já morreram há milhares de anos, hoje o que resta de seus corpos é só pó. A cremação só acelera o processo do corpo humano virar pó, enquanto o sepultamento normal demora muito mais tempo para um corpo virar pó. No grande dia, Deus trará à vida milhares de crentes que hoje são só pó debaixo da terra. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. E o pó volte à terra,
como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. O destino de todo ser vivo após a morte é virar pó. Minha opinião sobre este assunto. O sepultamento e não a cremação era o mais comum nos tempos bíblicos. José, Moisés, Josué, Abraão, Isaque, Jacó, Eliseu e Jesus Cristo, entre outros personagens bíblicos, foram todos sepultados após sua morte e não cremados. José pediu para os filhos de Israel não deixarem seus ossos no Egito. Gênesis capítulo 50, versículo 25, Hebreus capítulo 11, versículo 22. Jesus disse: deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. Então perceba que Jesus não disse: deixa os mortos cremar os seus mortos. Jesus foi sepultado. Seu corpo não foi cremado. Mateus capítulo 27, versículo 60. No meu caso, eu, o irmão Fabiano Pedroso, não gostaria que meu corpo fosse cremado e também eu não cremaria um familiar meu, nem que a cremação fosse mais barato que o sepultamento normal. Eu não teria coragem de cremar o corpo da minha mãe, de algum irmão meu ou do meu filho. Vejo a cremação não ser lícita. Deus não se agradou com a queima dos ossos do rei de Edom. Amós capítulo 2, versículo 1. A cremação não faz parte da cultura judaica. Para mim, queimaram o corpo de Saul e de seus filhos, 1 Samuel capítulo 31, versículo 12, para impedir que seus inimigos pegassem seus corpos fazendo coisas absurdas com eles, e não para honrar Saul e seus filhos. Usar essa passagem de Saul e de seus filhos para dizer que é lícito queimar os corpos dos falecidos é falar aquilo que a Bíblia não fala. Davi não se desagradou com a queima dos corpos de Saul e de seus filhos. 2 Samuel capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Davi se agradou com a queima do corpo de Saul e dos corpos de seus filhos, para que seus corpos não fossem pegos por seus inimigos e fossem banalizados, fossem zombados. Outra coisa, a cremação não vai impedir as pessoas de serem ressuscitadas. Quando acontecer a ressurreição, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, João capítulo 5, versículo 25 e versículo 28, Atos capítulo 24, versículo 15 e Daniel capítulo 12, versículo 2, muitas pessoas serão ressuscitadas com seus corpos ainda intactos na cova, e outros estarão com seus corpos em processo de decomposição, e ainda outros já estarão com seus corpos só em cinzas ou em pó. Vi um vídeo de uma casa de cremação que fica na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e fiquei horrorizado. Nesta casa queimam 35 corpos humanos por dia. Deus me livre cremar os corpos de meus familiares. Fico com o sepultamento normal. Se algum familiar meu pedisse para eu cremar seu corpo quando morresse, eu diria que não iria fazer isso. A respeito das cinzas do falecido, não concordo em ser jogado no mar ou em outro local que possa ter contato com o ser humano. Guardar as cinzas de um ente querido meu ou de um animalzinho em um local específico dentro da minha casa também não é comigo. Já andam dizendo que a cremação será a forma mais comum para os mortos devido à falta de espaço nos cemitérios.
Se o problema é esse, que construam mais cemitérios então. Porque espaço nessa terra é o que mais tem.